Uma das coisas que eu acho mais legais aqui no JavaScript é o conceito de promises. Uma promise no JavaScript é um objeto que representa uma eventual conclusão ou falha de uma determinada operação assíncrona. O que isso significa? Quando a gente cria códigos em JavaScript, se a gente está fazendo um código bem simples, por exemplo, uma função, quando a gente chama ela, a gente já obtém o valor instantaneamente. Seguindo o exemplo aqui da nossa função básica de soma, né? Se eu chamo a função soma dentro do console log e eu executo o arquivo, no mesmo instante eu já obtenho o resultado. Como essa função é bem simples, a gente recebe o parâmetro e já retorna aqui uma operação que a gente fez com eles, né? Mas existem casos onde a gente vai estar trabalhando com chamadas externas do nosso código, onde a gente vai fazer uma chamada de um recurso, de algo externo ao nosso código, por exemplo, um servidor ou uma API, e a gente não sabe quanto tempo essa chamada pode demorar, ou se a gente vai receber o resultado ou não, né? E o conceito de promise facilita esse tipo de manipulação, né? Vou dar um exemplo prático aqui para vocês. Vamos imaginar que a gente tenha um aplicativo no nosso celular para pedir um carro que a gente quer ir da nossa casa até o mercado, né? Então a gente vai pedir um carro por aplicativo, né? Eu posso criar uma função aqui chamada requestCar. Agora imagina que o nosso aplicativo está instalado só no nosso celular, porém os dados que a gente precisa estão no servidor aí do aplicativo, né? E não no nosso celular. Então a gente precisa fazer uma chamada até lá para saber se existem carros disponíveis para aceitar aí o nosso pedido, né? Só para deixar mais simples para entender, eu vou colocar aqui uma variável, né, que vai ser motoristas disponíveis no momento, né, vai ser um número, e aí eu posso retornar aqui uma nova promise. Esse aqui é um conceito de classe, eu ainda vou falar mais detalhadamente sobre isso, mas só para resumir, a classe serve para criar um objeto, né? No construtor desse objeto, a gente precisa passar uma callback, né? E como a gente já aprendeu, é muito simples, é só passar uma função de flash aqui, e essa callback ela recebe duas funções como parâmetro. A primeira se chama resolve e a segunda se chama reject. Então aqui é muito simples. A gente vai utilizar a função resolve quando a nossa chamada for bem sucedida. E a função reject vai ser executada quando ocorrer um erro nessa chamada. Então eu posso fazer uma checagem aqui para saber se a quantidade de motoristas é maior que 0. Se for, eu posso retornar aqui um resolve e aí eu posso passar uma mensagem. Seu motorista está a caminho. Eu posso pôr um else aqui, caso o drivers não seja maior do que 0, né? Eu posso retornar um reject dizendo não há motoristas disponíveis. Vamos utilizar das boas práticas aqui. A gente não precisa utilizar esse else se a gente tem só isso aqui no nosso código, né? Então eu vou pôr o return aqui para baixo e vou tirar o else, né? Porque se cair dentro do if, ele já vai retornar o código, né? Então não precisa daquele else, porque caso não caia no if, ele cai aqui na única coisa que a gente tem, nessa única instrução, né? Então a gente tem a função aqui requestCar, né? Eu vou criar uma função aqui embaixo chamada main para a gente poder executar essa função. Eu vou criar uma variável aqui chamada drivers e ela vai receber 2. Então a gente tem 2 motoristas disponíveis no momento e eu vou criar aqui uma variável chamada request e vou chamar aqui requestCar e eu passo aqui os motoristas que a gente tem disponíveis no momento. Então a gente vai ter aqui uma promise. Para a gente conseguir o resultado dessa promise, a gente precisa tratar ela, né? Que a gente chama. Então para tratar uma promise, a gente vai utilizar aqui os métodos, né? Então, eu tenho 3 métodos aqui, o then, o catch e o finally. Então, o primeiro que a gente usa é o then. Todos esses métodos das promises, a gente tem que passar uma função de callback, né? Que é uma execução que vai acontecer para cada um desses status, né? Então, a gente passa aqui uma funçãozinha. Então, o then, ele vai acontecer quando a promessa for resolvida com sucesso. No caso, quando a função resolve aqui for chamada, né? Eu vou deixar ele aqui embaixo para ficar mais fácil de visualizar. A gente pode chamar o catch aqui também, e esse catch ele vai acontecer quando o reject for chamado, né? E a gente tem o finally, que vai ser executado, independente se a promessa foi concluída ou rejeitada, né? Então, aqui no then, a gente vai receber o que a gente passou aqui nesse resolve, né? Posso receber aqui um text, eu posso chamar de text, né? Na verdade. No catch, eu posso chamar de erro, e no finally, a gente não vai receber nada, né? Quando a promessa for concluída, eu vou dar um console log dizendo promessa concluída, e vou colocar aqui esse nosso texto. Quando a promessa for rejeitada, eu vou colocar promessa rejeitada e vou passar aqui a nossa mensagem de erro. E no finally aqui, eu vou pôr só fim da promessa. Então a gente tem nossa função main, vamos executar ela aqui embaixo e vamos executar esse arquivo, né? Então executando tá aqui, promessa concluída, seu motorista está a caminho e depois ele diz fim da promessa. Agora imagine que a gente não tenha nenhum motorista disponível, eu coloco aqui 0, então agora a nossa promessa ela vai ser rejeitada. Então se eu executo, promessa rejeitada, não há motoristas disponíveis. Bom, utilizando
utilizando esse tanto de funções aqui, pode ficar um pouco confuso, né, de seguir aqui o nosso fluxo de execução, e é para isso que a gente utiliza aqui funções assíncronas e a palavra-chave await, né? Então eu vou transformar essa função aqui em uma async function, né, que é uma função assíncrona. E eu posso fazer o seguinte, eu posso apagar isso aqui tudo, eu vou voltar aqui esse drivers para 2, e agora eu posso utilizar a palavra-chave await, e aqui eu vou ter o nosso resultado, e eu posso simplesmente printar ele aqui, né? Então se eu executo isso aqui, a gente vai ter o resultado, seu motorista está a caminho. Então a palavra-chave await faz com que o fluxo do nosso código espere que essa promessa aqui ela seja concluída para poder jogar o valor aqui dentro e a gente poder utilizar ele de alguma forma. Bom, eu coloquei ele aqui dentro de uma string para exemplificar isso melhor para vocês. Então eu vou executar esse arquivo e a gente vai ter aqui resultado, seu motorista está a caminho. Se a gente não utilizar a palavra await, o que a gente vai ter aqui vai ser uma promessa não resolvida, né? O status dela é pendente, ela não foi nem concluída e nem rejeitada. Então, se eu executo isso aqui, dentro da nossa string a gente vai ter aqui um object promise e ele precisa ser tratado, né? Eu vou colocar 0 aqui para vocês verem o que vai acontecer quando a nossa promessa for rejeitada. Vou executar o arquivo e a gente obteve um erro agora, olha só, ele crashou o nosso programa. Então, o erro aqui é uma rejeição de promessa não tratada, né? Então, se essa nossa chamada aqui ela for rejeitada, a gente vai ter um erro e se a gente não tratar esse erro, ele vai crashar o nosso programa, né? Uma forma simples de fazer isso é só pôr um catch aqui e eu posso retornar apenas um valor nulo, né? Então, aqui caso dê um erro, a gente vai ter nulo. Então, se eu executo esse arquivo, o resultado é nulo. E com isso, eu posso fazer checagens, né? Então, eu faço um if aqui. Se o request for um valor false, né? Que a gente já aprendeu, eu posso dar um console log dizendo erro. E retorno o código, que eu não quero que continue. Porém, se o request for um valor truth, a gente só printa ele aqui, né? Então, executando isso aqui novamente, a gente vai obter aqui erro, né? Num console log simples. E o nosso programa não crashou. Vou voltar aqui para 2 motoristas disponíveis. E a gente vai ter aqui seu motorista está a caminho, né? Uma das maiores utilidades das promises é fazer com que o nosso código espere o resultado dela para poder continuar. E como eu já mencionei anteriormente, quando a gente tem que lidar com chamadas para fora do nosso código, a gente não tem certeza de quanto tempo isso pode levar. Por isso que a gente usa o await. Eu vou criar uma função simples aqui chamada getRandom e eu vou retornar aqui uma promise. Eu vou ter só um resolve. Essa função aqui não vai ter o perigo de ser rejeitada. Então eu posso retornar nessa promise aqui um setTimeout. Vamos utilizar aqui a forma curta, né? Se a gente for ter uma linha só de código, não precisa abrir esse bloco, né? A gente pode só retornar aqui direto essa chamada, né? Então eu posso fazer assim. Eu vou colocar ele aqui na linha de baixo para ficar mais fácil de visualizar. E aí aqui dentro desse setTimeout, eu vou utilizar o resolve. Vou pôr um tempo aqui de 3 segundos e dentro do resolve eu vou passar aqui um mathRandom vezes 30, né? Então eu vou ter um número aleatório aqui. Então o que a gente tem aqui é basicamente uma promise que vai demorar 3 segundos para retornar um valor aleatório para a gente. Então eu posso chamar ela aqui na nossa função main. Vamos pegar aqui o getRandom e o que a gente tem aqui é uma promise de um número. Se eu der um await, eu coloquei um console log aqui dizendo início do programa. E agora se eu executo esse arquivo, ele vai falar aqui início do programa e vocês notam que ele demorou aqui 3 segundos para retornar um número aleatório para a gente. E o console log aqui de baixo só foi executado depois que a gente obteve o resultado aqui dessa promessa, né? Agora eu vou apagar esse código, vou colocar um console log simples aqui dizendo fim do programa e eu vou utilizar a outra forma para tratar essa promessa, né? Então eu vou utilizar o then aqui e vou receber o nosso valor. Se eu dou um console log nele, então o que vai acontecer? Quando a gente trata uma promise dessa forma aqui, o nosso código ele não espera ela ser concluída para continuar, né? Então ele vai executar esse console log aqui e depois ele vai executar esse console log aqui de baixo. Ele só vai executar esse console log aqui depois de 3 segundos. Então se eu executar esse arquivo, ele já fala início do programa e fim do programa, né? Aí depois, quando deu os 3 segundos, ele executou esse console log aqui de dentro, printando o resultado, né? Então a palavra-chave await faz com que o nosso código espere o resultado dessa função para poder continuar o código. Então eu poderia pôr só esse await aqui e agora ele deu o início do programa e ele vai esperar 3 segundos, vai printar o resultado e aí sim ele continua o código para o fim do programa, né? No Node a gente tem uma função de setTimeout assíncrona. A gente pode importar ela aqui do Node Time
timers promises e a gente tem ela aqui, set timeout. Se a gente passa o mouse por cima, a gente tem até um exemplo de como isso aqui funciona. A gente vai passar aqui um tempo em milissegundos e um valor que a gente deve receber depois desse tempo, né? Então eu posso pôr aqui um value e utilizar o set timeout. Eu vou pôr depois de 2 segundos para ficar um pouquinho mais rápido. E aí eu faço um math random aqui, né? Vou pôr ele bem simples e vou dar um console log nesse velho. E como isso aqui é uma promise, a gente vai ter aqui uma promessa, né? Então vamos utilizar o await e aí o nosso código ele vai esperar que essa promise aqui seja concluída. Quando ela for concluída, ela vai jogar o valor para dentro da variável e aí sim o nosso código continua. Então ao executar, a gente vai ter aqui o início do programa, aí depois de 2 segundos a gente tem o nosso número. Se você tiver uma função e colocar async na frente dela, ela vai retornar uma promise. Então eu posso criar uma função aqui chamada getNumber, eu posso retornar aqui qualquer valor, vou retornar 5, então eu vou trocar isso aqui, vou pôr esse getNumber aqui, né? Então se eu executo, a gente vai ter aqui 5 no terminal. Porém, se eu transformar essa função aqui em uma função assíncrona, agora a gente vai ter uma promessa, né? E como a gente tem uma promessa aqui e não um número, a gente não pode manipular ele. Então se eu tentar fazer esse número mais 1, eu vou obter aqui uma concatenação do objeto de promise com o valor 1, né? E não é isso que eu quero o valor 6. Então como essa palavra-chave async transformou o retorno da nossa função em uma promessa, a gente tem que esperar que ela seja concluída, mesmo que instantaneamente, né? Mas é uma promessa. Então se eu executo agora, eu vou ter aqui 6. E finalmente, para a gente poder entender de vez a utilidade das promises, a gente pode utilizar aquela lib que a gente instalou, né? Anteriormente, quando eu falei sobre as bibliotecas, a lib de prompt, né? Então eu posso importar aqui de claque prompts o text. E agora, com a nossa função assíncrona, eu posso criar uma variável chamada name e solicitar que o usuário digite o nome dele, né? E aí a gente põe o await aqui. Então, eu não sei quanto tempo o usuário vai demorar para digitar o nome dele no terminal, né? Pode ser que ele demore bastante tempo, né? Então, o nosso código, ele não pode continuar antes que o retorno aqui da função text seja recebido, né? Então, o que a gente tem aqui, ó, é uma promessa de uma string ou um símbolo, né? O símbolo vai vir quando a gente der o Ctrl C aqui para fechar o terminal, né? Então, executando aqui o nosso arquivo, eu vou ter digite seu nome. Então, o nosso código, ele tá travado nessa linha aqui. Ele só vai continuar depois que eu digitar aqui qualquer coisa, que é o que essa função vai retornar pra gente. Então, eu posso digitar aqui que meu nome é Rinco e quando eu dou Enter, a promessa ela vai ser resolvida. E aí acabou o nosso programa, porque ele chegou aqui no final, né? Então, eu posso criar aqui embaixo uma variável chamada age. E aí, eu posso passar aqui o nome na hora que eu for pedir para a pessoa digitar a idade no terminal, né? Então, com o conceito de promises, eu esperei que a pessoa digitasse no terminal e o valor que ela digitou vai ser retornado pela essa função aqui, dessa lib, né? Então, nosso código ele vai ficar travado nessa linha e só quando a gente receber o resultado, ele vai vir para a variável e o nosso código pode continuar para a próxima linha. Então, mesmo que eu não vá fazer nada aqui com a variável age, só para exemplificar aqui para vocês, né? Executando o arquivo, ele vai pedir meu nome. Então, o código ele tá travado aqui nessa linha. Se eu digitar o meu nome, ele vai para a próxima linha agora. E agora o código tá travado na linha aqui que pede a idade, né? Eu posso digitar ela aqui e aí sim, nosso código continua para o final, né? Como essa função de texto aqui é uma promise, ela funciona da mesma forma que todas as promises, né? A gente tem aqui os métodos then, get e finally. Então, eu vou receber aqui o name, né? Quando a função for concluída, eu posso só dar um console log nesse name aqui. Vocês vão ver que ele vai funcionar da mesma maneira, né? Porém, quando a gente faz isso, o nosso código ele vai continuar. Quando a gente põe esse método aqui, a função de callback dentro dele só vai ser executada quando a promessa for resolvida, né? E o nosso código ele vai continuar. Então, se eu executar isso aqui, eu já vou receber um fim do programa, mas eu posso digitar aqui o meu nome, né? E quando eu digito, eu vou ter Rinco. Ele chega até a bugar aqui um pouquinho o terminal, e a gente pôs um console log, né? No meio aqui desses textos. Então, por isso que é importante a gente saber a melhor hora de usar aqui o await, né, para poder esperar que a função seja concluída. Ao longo da programação no JavaScript, a gente vai lidar com diversas promises, então é importante desde já saber o que são, como criar e como tratar elas, né? E é assim que as promises do JavaScript funcionam.